prodígios da biopsique, obtidos com o médico Mirabelli. Dr. Henrique de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Constituição do Homem, a Morte e o Mundo Astral. Depois de inúmeros sucessivos séculos de cogitações transcendentes de tratados e teoristas, os filósofos ainda não chegaram a um acordo com respeito ao modo de conceber a constituição fundamental do homem. De quantos elementos ou partes integrantes ele é formado? Pergunta. Os materialistas da escola de Büchner, de Volt, de Moleskine e de tantos mais reduzem a combinação da matéria organizada, em que as funções mais nobres e altas do espírito se confundiram com o produto do mecanismo do cérebro, com a segregação das glândulas originais a plasmarem um pensamento, ou com uma simples canalização de acasos obtusos e logicamente inconscientes. Os dualistas de inclinações mais subjetivas atribuem aos representantes do reino nominal o espetáculo de um conglomerado sui generis, onde as faculdades superiores e características do eu se justaporiam ao corpo, numa vida de relação em comum, abstrusamente partida, com um radicalismo singular e incompreensível, após um instante ou fenômeno da morte, atirando o elemento intelectual, o individualizador, num isolamento absoluto e numa concepção de imortalidade abstrata. Essas difícil e enigmática. Ocultistas ocidentais baseados no cristianismo esotérico e ocupados no apóstolo das gentes consideram um homem em todo triunfo, espírito, anima et corpus, composto de corpo, matéria, alma, energia ou fluido vital, o espírito, inteligência ou consciência. Uns, como Janot, identificaram o homem com o quaternário ou os 4 simples componentes da esfinge, reduzindo-os afinal ao ternário. O budismo esotérico, os teosóficos abeberados no Oriente, na Índia, na corrente tradicionalista de Helena Blavatsky, de Annie Besant, de Sinnett, de Leadbeater e muitos outros, chegaram a dar 7 princípios ou partes constitucionais íntimas para o homem, conforme veremos adiante. Lermina estende a 9 esses princípios consecutivos, completando o novenário com o desdobramento de manas, alma humana, e budi, força psíquica. Antropólogos, fisiologistas, psicólogos mais modernos procuram fundar e desenvolver por meio da endocrinologia, da biotipologia e da caracterologia, os novos estudos, os novos conceitos, personalismos, definidores sobre o homem. Façamos a abreviada retrospectiva elucidativa. Alguns platonianos afirmam que a alma inteligente possui um corpo incorruptível, do qual jamais se desligue, pela qual é ainda o corpo humano corruptível. Não se trata aí do corpo astral dos ocultistas, de duplo etéreo, dos teosofistas ou do perispírito dos espíritos? Pergunta. Segundo Aristóteles, a alma seria o ato de um corpo natural organizado que tem a vida em potencialidade. A concepção dos espíritos animais remonta através de Descartes, a filosofia escolástica, e se entronca mesmo, de certa forma, na fisiologia de Aristóteles, embora se constitua de vapores muito sutis, mediante aos quais as potências da alma agiriam sobre o corpo, primitivo e algo mítica, em alguns pormenores e explicações. Essa teoria deixa, contudo, o campo aberto às pesquisas experimentais dos nossos dias. Santo Agostinho, a tempestuosa e voejante águia do cristianismo, no volume 2 da sua Cidade de Deus, lança esta reluzente afirmação, que revela um homem trino ou triuno, a semelhança da divindade. Há em nós uma imagem de Deus que nós reconhecemos, uma imagem da Trindade soberana. Para o doutor Angélico São Tomás de Aquino, arquiteto da angular, monumental e sempre invocada Suma Teológica, a alma humana confundir-se-ia com o primeiro princípio vital. Ela não é um homem todo inteiro, não é material, é incorruptível, que está
toda no todo e toda em cada parte. Continua o portentoso gênio da filosofia, o elemento motor do homem é a alma. O corpo humano é uma combinação de elementos. Assim, por essa virtude motriz, a alma é o que produz o movimento, e o corpo animado é o móvel, que viria a ser a matéria para Alcan Dourado, teólogo da Igreja do Ocidente, que viria a ser a matéria para o Alcan Dourado, teólogo da Igreja do Ocidente, pergunta: a matéria é, com efeito, o princípio de individuação das formas. Mas, voltando ao ponto principal, a alma deve ser considerada como interior ao sujeito do que ela é o ato. De igual maneira, porque o calor é o ato do objeto quente, é a luz o ato do corpo luminoso, o que não quer dizer que o corpo seja luminoso fora da luz, porém, que ele é luminoso pela luz. Em seguida, reproduzindo, recordando o formidável, peripatético, e se assim se define a alma, é que ela tem a faculdade de ser, a um tempo, corpo, e ser organizado, e ter a vida em potência. Não só nos versículos 26 e 27 do primeiro capítulo do Gênesis, se diz que o homem foi feito à imagem ou semelhança de Deus, isto é, trino e uno. Também na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versão 23, São Paulo, apóstolo, discrimina o espírito e a alma e o corpo, o que indica literal e indubitavelmente a composição trinária do ente humano. Marco Aurélio, o austero imperador e filósofo estoico, escreve nos seus pensamentos: corpo, alma sensitiva, inteligência. Ao corpo correspondem sensações, a alma animal, paixões, a inteligência, princípios. E do último livro, assim se dirige ele ao interlocutor: tu és composto de três coisas, de um corpo, de uma alma animal e de um espírito. Dessas três substâncias, as duas as duas primeiras não te pertencem, senão para cuidar delas, ao passo que a terceira é tua, de fato. Dogmatizando Eliphas Levi no grande arcano, como sumo sacerdote do magismo e do ocultismo, desvendando, o homem é um ser inteligente e corpóreo, feito à imagem de Deus e do mundo, e em essência tríplice em substância imortal e imortal. Há nele uma alma espiritual, um corpo material e um mediador plástico. O homem é a sombra de Deus no corpo de um animal. A Trindade faz o homem à sua imagem e semelhança. O corpo humano é dupla e a sua unidade ternária compõe-se da unidade de duas metades. A alma humana também é dupla, é ânimos e anima. O espírito é espírito e ternura. Ela tem dois sexos. O sexo paterno reside na cabeça e o materno no coração. A realização da redenção deve, pois, ser dupla na humanidade. É preciso que o espírito, pela sua pureza, resgate os desvarios do coração. Depois é preciso que o coração, pela sua generosidade, resgate as securas egoístas da cabeça. Ernest Bosque, no seu dicionário de orientalismo, de ocultismo e de psicologia, o vocábulo homem insere, de conformidade com as escolhas espiritualistas, o homem é composto de três princípios absolutamente distintos: do corpo, parte material, do espírito, fonte da inteligência e da vontade, e do fluido astral, perispírito dos espíritos, que serve de liame entre o corpo e o espírito. Por ocasião da morte, esse perispírito abandona gradativamente o corpo, no período mais ou menos longo, de 7 a 8 dias, talvez. Separando-se do corpo, o fluido astral arrasta o espírito, deixando numa perturbação maior ou menor, correlativamente ao estado evolutivo ou espiritual do morto. Não me esquivo ao desejo de transcrever para aqui no texto francês o que a propósito se contém no valioso livro de Raoul Montandon, As Radiações Humanas, Introdução à Demonstração Experimental da Existência dos Corpos Sutis do Homem. Após isso, Montandon, apoiando-se na obra de Charles Lancelin, A Alma Humana, Estudo Experimental de Psicologia,
apresenta um esquema para a constituição do ser humano e as suas correspondentes com os principais planos do cosmos, compreendendo diagramaticamente de uma parte o macrocosmo e da outra o microcosmo, nesta disposição evolutiva ou descrescente, plano divino, abrangendo o espírito, a alma consciencial e a alma intuitiva, plano astral em geral, abrangendo a alma moral, a alma causal, a alma inteligente e a alma sensitiva, plano físico, abrangendo a alma vital e o corpo material. Continua Mantador. Encerramos esta série de elucidações autorizadas sobre o triângulo eterno, ou o ternário divino, substância, força e espírito, que se funde no elemento único universal, com este trecho de E.J. Columbo, Amaravela, na Segredo do Absoluto, relativamente ao mistério da Trindade. Creio traduzir com exatidão. Abre aspas, a Santíssima Trindade não pare somente no céu, mas ainda na terra, e até no mais diminuto grão de areia, forma vida e consciência. Eis as diversas manifestações do elemento universal inicial, e existem, quer no estado latente, quer no de exteriorização, em todos os seres, em todas as coisas, assim como em todos os graus de evolução. A vida latente nas rochas e consciência latente nos micróbios. As três manifestações equilibram-se no homem, constituindo na trindade espírito, vida e corpo. O pensamento e a vida são tão inseparáveis um do outro quanto a força e a matéria, a atração e a afinidade. O peso tem correspondência nas paixões humanas, amor, desejo e inércia. A constituição tríplice do homem é desdobrada no Oriente pelos vendantinos em 5 estojos ou coxas concêntricos, que servem de envoltória centelha átmica, a qual produz a unidade do ego da seidade. Anamaya Kosha, corpo psíquico. Pranayama Kosha, prana e o seu veículo. Linga Sasira. Monomaya Kosha, manas inferior, unido à cama. Vigna Maya Kosha, mana superior. Ana Damaya Kosha, Budi, ou antes o veículo Budi, Manasi. Essas divisões identificam-se mais ou menos com as da composição septenária do ser pensante, preconizado por Blavatsky na sua Chave da Teosofia e em outros livros, pretendendo na famosa escritura que esse desdobramento no ternário nominal encontra fundamento em Platão e mesmo em Pitágoras, ao aludir às 7 funções diferenciadas dos princípios desse filósofo. Vejamos o septenário teosófico. Evolutivamente, ou de baixo para o alto, quaternário inferior, rupa, corpo físico, prana, vida, o princípio vital, linga, sacira, corpo etéreo, duplo, o corpo fantasma, kama, rupa, centro dos desejos e paixões, corpo astral, triada superior, imperecível, manas, princípio dual em suas funções, mente e inteligência, Budi, alma espiritual, veículo do espírito universal, Atma, o espírito e a unidade com o absoluto, com a radiação sua. Com referência à morte, pode-se aplicar este conceito de um iniciado ao exprimir-se sinteticamente o que pensava nas relações e nos resultados obtidos pela ciência em face da razão e da loucura. Quanto não tem sido ela estranhamente celebrada? Pergunta. Desde as pinturas de Orcagna no Campo Santo de Pisa, as de Rubens no cemitério de Basileia, desde as gravuras de Bocklin, onde um fantasma de Sudário Alvádio segue o próprio féretro numa canoa em direção à tumba escavada num rochedo marinho, quase a pique. Na alegoria escultural e funerária de uma concepção Elísia de Albert Bartolomé, no Monumento aos Mortos, Péric Laxi, em Paris, nas harmonias da impressionantíssima e inexcedível dança macabra em Saint-Saëns, nos tumultuosos e imaginosos quadros da Divina Comédia de Alighieri, que literatura enorme sobre o assunto. Não divagarei, todavia, ao que ficou entrevisto nas translações de ontem, apenas
aduzirei esses aforismos do citado Eliphas Levi, o mestre dos cabalistas e dos hierofantes modernos, do livro dos sábios, obra póstuma. A morte é a dissolução necessária dos agregados imperfeitos, é a absorção dos esboços de vida particular no grande trabalho da vida universal. Só o perfeito é imortal. É um banho no ouvido, é a fonte da juventude, onde emergem de um lado os velhos e de onde saem da sombra as criancinhas. A morte é a transformação dos vivos. Os cadáveres são folhas mortas da árvore da vida, que renovará todas as folhas pela primavera. A ressurreição dos homens assemelha-se eternamente à das folhas. As formas perecíveis são determinadas por tipos imortais. E no Dogma e Ritual de Alta Magia, no segundo volume, a morte é um fantasma da ignorância. Ela não existe. Tudo é vivo na natureza. E é porque tudo é vivo que tudo se move e muda incessantemente de formas. O corpo é uma vestimenta da alma. Quando essa vestimenta se acha completamente gasta ou grave, irremediavelmente despedaçada, a alma a abandona e não mais a toma. Mas quando, por um acidente qualquer, essa vestimenta lhe escapa sem estar gasta ou destruída, a alma pode, em certos casos, retomá-la, seja pelo esforço, seja pela assistência de outra vontade mais forte que a sua. A morte não é nem o final da vida, nem o começo da imortalidade, é a continuação e a transformação da vida. A razão teve Flammarion quando Entre mostrou numa das suas obras que o mundo invisível do além é imensamente mais considerável que o mundo visível, em verdade. Mesmo porque na secular sentença de Hermes Trismegisto, o que está em cima é como o que está embaixo, vice-versa, para realizar o milagre da unidade. O mundo astral é como o ilimitado reservatório cósmico de vida etérea e de transição psíquica, é a região dos denominados espíritos, ou dos seus desencarnados, o espaço intersideral percorrido pelas correntes nouricas que o povoam e o que forma em cada componente ou entidade espiritual pelo revivido Anaxágoras. É a mansão intermina que se poderia chamar o mundo dos efeitos, em posição ao mundo das causas terrestres, o plano semimaterial e subjetivo, sujeito às leis do karma e da consciência, identificável com a cama louca. É o Amanti dos egípcios, ou Hades dos gregos, a terra das sombras silenciosas, cheia de subdivisões e situada logo abaixo do que se designa pela usada expressão Devakan, mal e hibridamente composto por Blavatsky do sânscrito e do tibetâneo, que melhor se deveria chamar Devaloka, mundo céu ou morada dos deuses, esse laboratório ou esse crisol infinito onde se plasmam ou se apuram as vibrações e as formas do divino, eterno ou do arquétipo, não é só habitado por personalidades quintessenciadas ou rarefeitos provenientes de homens mortos ou elementares, mas ainda por gênio ou força da natureza da nossa atmosfera, de que se encheu a mitologia grega e escandinava nas sagas nos Edas e nos Nibelung, respectivamente, Nimas, Oreades, Nápias, Driades, Amadriades, Naides, etc. E impulsas, fadas, Williams, elfos, valquírias, etc. Gênios ou entes mais ou menos fantasmagóricos, que tantos poetas como Ovidio, Shakespeare, Spencer, Ariosto e Gates hão celebrado, e que os ocultistas distinguem sob o nome de elementares ou espíritos dos elementos, julgam-os criaturas evolucionadas nos 4 reinos ou primitivos elementos naturais, na terra, na água, no ar e no fogo. Traduz das doutrinas e ensinamento teosófico de Blavatsky. Os cabalistas chamam gnomos aos da terra, silfos os do ar, salamandras os do fogo e ondinas as da água, exceto alguns das espécies superiores que os regem. E os que os regem são quais homens e mulheres etéreos. Essas forças, como agentes servis do ocultista, podem produzir vários efeitos, porém se são empregadas por elementares, em cujo caso escravizam os médios, então enganam todos os seres inferiores e invisíveis, gerados nos planos 5º, 6º e 7º da atmosfera terráquea. Dominam-se elementares, sátiros, falam, silvanos, damas brancas, péres, devas, pínquens, anões, etc.
das larvas fluídicas ou astrais, ou dos espíritos elementares que penetram nas habitações e convivem conosco. Ele fala e na história da magia e Alures, o mistério da esfinge, o insondável enigma da psique humana compara-se naturalmente ao perene e em aparência monstruoso mistério da esfinge. Eu não fui ainda satisfatoriamente resolvido. Não foi ainda satisfatoriamente resolvido através de milênios de cultos, religiões e filosofias. O outro, na concretização apocalíptica da pedra, desafia os séculos que transcorrem através das areias movediças do deserto oceânico, que retrata ciclopicamente o ser humano em universal, composto de matéria ou forma, astralizado pelo pensamento que se expande no além e definido pela unidade suprema do espírito do cosmos. Ante as ideias e os fatos expostos e desenvolvidos nos 30 capítulos deste livro, e também ante o que lhe foi transparentemente sugerido, o leitor de boa vontade, sem paixões ou prevenções, pode ajuizar melhor da causa dos fenômenos ultrafânicos ou psicodinâmicos. Inútil, contraproducente e de todo em todo anticientífico, por conseguinte, é querer explicar essa variada, insofismável e brilhantíssima série de exteriorizações de psicodinamos ou ultrafanos por teorias forçadas ou abstrusas, que não satisfaz nem esclarece verdadeiramente pelos psiquismos inferior e superior de Gramsci ou pelo polígono desagregado do médio, o que produz certas manifestações poligônias das nevroses na sua verbiagem rebarbativa pelas mudanças de personalidade e criações imaginativas, pelos romances, pelas linguagens marcianas e ultramarcianas de Flournoy, pela consciência sublimal, ou literalmente pela consciência subconsciente, unida à idealizada de Merta e de Miras, pelos ginastas mirabolantes ou pelas operações arquimágicas de um insustentável subconsciente, que o iria classificar de preferência como superconsciente pela posição deveras insensata de alucinação ou utopia coletiva por parte dos assistentes criteriosos e fidedignos, pela mania desregradamente mórbida e ridiculamente ofensiva de atribuir toda a produção fenomênica às fraudes ou simulacros, arcanjos adredes pelos médios. Quais as possibilidades múltiplas e o de estendido raio de ação da psique individual, esses fenômenos são de natureza complexa e polimórfica. É preciso distinguir, como quase sempre a virtude está no meio termo. Nem tudo se pode filiar diretamente às faculdades supranormais ou hipersensíveis do psicodinamo. Nem tudo se deve atribuir a espíritos desencarnados ou às entidades translúcidas e rápidas do mundo astral. Conhecida ou mais aprofundada, qual se acha a constituição do homem no seu aspecto mais simples, mais racional, mais comparável à trindade religiosa e cósmica, seja ela consubstanciada nas três pessoas ou representações do cristianismo, seja identificado com as três letras forçadas ou princípios vivos de Pranava, ou sílaba sagrada do Trimurti hindu, torna-se razoavelmente apreensíveis o mecanismo e a explicação dos fenômenos biopsíquicos. Já vimos que o homem trino e uno é um aglomerado ou uma individualização de forma em que se entrelaça no conjunto o invólucro carnal ou material, dupla etéreo ou parte anímica, vitalizante plástica, e o espírito, o ego, a inteligência ou a consciência, que o faz integrar-se num todo universal. O corpo como todo O corpo, como toda diferenciação de forma, é efêmero, ilusório ou maiásico, e está sujeito a transformações naturais, a perecibilidade, a transformação operada pela morte. Esta se dá quando as condições do meio ambiente se tornam desfavoráveis ou quando há ruptura do equilíbrio, necessária a simultaneidade dos três elementos constitutivos, orgânico, animal e espiritual. Orgânico, anímico e espiritual. A causa produtora dos fenômenos do psicodinamismo origina-se, por assim dizer,
da astralidade propaga-se através do duplo etérico, o corpo astral dos médios, como concentrador ou veículo adequado a essas exteriorizações. Esse corpo etérico, quintessenciado, radiante, agilíssimo, interpenetrante, é uma condensação do fluido astral que constitui uma das forças primordiais da natureza. Pode-se dizer que todos os corpos emanam desse fluido cósmico. Ele ele que possibilita o desdobramento e mesmo a corporificação à distância dos seres vivos e também de seres desencarnados, porque após a morte ou transformação psicoquímica do revestimento corpóreo assente dele a mônada espiritual, a consciência continua vivendo a sua vida inextinguível, justamente vinculada pelo duplo etéreo, imagem luminosa, diáfana, imobilíssima do corpo físico. O mestre dos mestres nesses assuntos, o sapiente padre Constante, ou Eliphas Levi, na ciência dos espíritos, analisando essa força ou substância universal e criticando o barão de Reichenbach, que a considerou unicamente um dos seus 3 aspectos, diz que a luz astral se denomina Od quando ativa e Ob quando passiva, e Aur quando equilibrada. Para o doutíssimo esoterista e cabalista, esse ímã misterioso e arquipotente dos espaços interplanetários e interestelares é luz astral nos astros, luz magnética nas pedrarias e nos metais, magnetismo animal entre os animais e no próprio homem. Em estudos e vulgarizações do meu exaurido livro Hora de Lazer, estampado em 1914, ao tratar da psicologia do sonho, tive desejo de escrever esse corpo astral intermediário entre a matéria e o espírito, princípio essencial da vida. A própria vida do homem é esse duplo etéreo do corpo psíquico. O Linga Zahira dos hindus, o corpo luminoso dos egípcios, o carro da alma dos pitagóricos, o Enormon de Hipócrates e a anima, o princípio animador de São Paulo e dos latinos, o mediador plástico, o Mercúrio universal dos hermetistas e alquimistas, o Evestron de Paracelso, o perispírito dos espíritas, o aerossoma do Dr. Fungarion, que produz os fenômenos do sonho. Todos esses corpos possuem esse invólucro fluídico emanado da sua própria substância, o que corresponde ao quarto estado da matéria, modernamente assinalada por Crookes. E nessa atmosfera individual de cada ser que se gravam, como numa placa fotográfica, as impressões passadas, presentes e futuras, daí as chamadas ideias inatas, as vocações e as intuições. A natureza inteira está cheia desse fluido, embora em condições amorfas ou não individualizadas, o que estabelece a diferença entre o astral dos corpos propriamente dito. Por essa hipótese que a ciência não pode repelir no meio de muitas de que vive, haveria dificuldade em adotar a opinião teosófica, mediante a qual o espírito se desprenderia em parte do corpo no decurso do sono, estaria apto a receber assim as impressões das coisas do que o éter reflete as vibrações? Pergunta. Parece-me que não, tanto mais quanto a moderna fisiologia oficial se confessa impotente para elucidar satisfatoriamente a questão. Desse modo, se explicariam facilmente não só os sonhos, mas ainda as visões e as ações à distância, os pressentimentos, o êxtase profético, a loucura e outros fenômenos arrolados pelos filósofos da psicologia especial. E no capítulo das coincidências ou das alucinações, seja como for, o dinamismo do sonho demonstra a existência de um princípio íntimo superior, pois que o homem, sem auxílio direto dos órgãos dos sentidos, vê, ouve, sente e pensa. No sonho, há verdadeiras miragens ópticas, auditivas, olfativas, gustativas, táteis. Há indivíduos privilegiados, até que por um método especial conseguem imprimir aos sonhos a direção que muito bem desejam. E seria esse o ideal da vida, porque assim um homem colocado entre a realidade e a ilusão, entre o tangível e o imaginário, melhor vogaria na ânsia do imponderável, da espiritualização e do infinito. A tendência do espírito humano, mesmo acordado, é para se aventurar aos mares do além e do desconhecido, entre as ondas dessa etérea e a azuleia Summerland, povoada de sonhos e mistérios. Ao diplomata russo e camarista do Tsar, o consciencioso pesquisador do biopsiquismo, Constantino Alexandrov
Witt Bodisco, nos seus traços de luz impressos em Paris no ano de 1892, devemos interessantes observações e teorias relacionadas com o astral e resumida aforisticamente ao concluir o seu livro expositivo de experiências pessoais. Na sua opinião, a força medianímica é não apenas passiva, mas conforme os indivíduos também ativa e armazena-se preferentemente no grande simpático. A propositadas e, ao meu ver, persuasivas explanações encontram-se nessas referências de Ernest Bosque, no primeiro volume do seu dicionário de orientalismo, de catecismo e de psicologia, palavra astral, passagens essas que julgo proveitoso verter para o vernáculo. Enfim, se nos basearmos em Paracelso, o corpo astral é mais ativo no homem adormecido do que no homem acordado. Eis porque podemos ter sonhos proféticos. Ele informa que é por isso que os patriarcas e os santos preferiram esse modo de adivinhação a qualquer outro. Porém, ele não se esquece de acrescentar que nem todos os sonhos são proféticos. Em resumo, diremos que o corpo astral é um duplo perfeito do nosso corpo, sobre o qual ele se molda. Por assim dizer, tudo o que existe na Terra contém o seu duplo etéreo. Depois da morte, esse duplo pendura ainda, possuindo até todas as sensações e todos os apetites do anticorpo, do qual o astral só é a essência. Apenas ele é privado dos órgãos da vista, dos órgãos da atividade. Não concordo com Bosque nesse ponto. Se o corpo astral conserva pós-mortem todas as sensações, para o que o autor diz, aliás, como poderia ele perder os órgãos astrais dos sentidos? Pergunta. Continua Bosque. Durante a vida do homem, o corpo astral está nele e fora dele. E por efeito dessa faculdade que se tem dito do corpo astral, que ele é dotado da quarta dimensão. Veja o corpo astral como que irradia em torno do homem. Tal radiosidade é uma espécie de emanação fluídica e pela forte concentração da vontade que ao homem é facultado projetar o corpo astral fora de si, pelo menos em parte, porque se a projeção fosse total, isso acarretaria a morte. O homem consegue, pois, aparecer fluidicamente em corpo astral a uma grande distância, pode ainda materializar-se ou por outra surgir com o corpo físico, e desde então ele possui, num certo limite, todas as propriedades do corpo verdadeiro. Acontece que muitas pessoas que em vida jamais exteriorizaram seu corpo astral o projetam de modo inconsciente, quando in extremis, daí as comprovadas aparições de moribundos frequentemente referidos nos livros, junto aos parentes ou aos amigos. Penso, no entanto, que essas deslocações teledinâmicas do corpo astral são muitas vezes conscientes. Segue o texto de Bosque. O corpo astral vela perpetuamente pelo corpo real. Um bom magnetizador tem o poder de exteriorizar o corpo astral do seu paciente. O hipnotizado torna-se, desde esse instante, um instrumento do magnetizador, que o faz agir ao seu bel prazer, podendo mesmo encerrar o corpo astral do paciente num círculo traçado no chão. Afinal, picando com um alfinete o corpo astral, maltratando, etc, etc, é possível fazer o indivíduo experimentar iguais sensações, iguais dores, em suma, iguais efeitos, como se o operador atuasse no próprio corpo do paciente. Mas a teoria esotérica do corpo astral é a única apta a explicar a tríplice natureza do homem, e certamente a única verdadeira. Ela é demais tão velha quanto o mundo. Os hindus, os egípcios, os hebreus, a Cabala demonstra. São Paulo, Paracelso e uma afinidade de sábios e filósofos de todos os países e de todos os tempos professavam essa mesma teoria. Em síntese, o corpo astral é o fluido que serve de intermediário entre o corpo e o espírito, e o veículo, se assim nós podemos exprimir, entre o passado e o futuro de um ente veículo que subsiste em lapso mais ou menos longo depois da morte física, que serve de base à vida futura, toda espiritual, cujo último grau para o budismo esotérico é um estado de beatitude completa, chamado Nirvana. O corpo astral é, assim, uma sorte de entidade fluídica subútil, impalpável, imponderável, absolutamente inapreensível pelos nossos sentidos materiais.
E entretanto ele nos envolve, nos circunda, nos penetra, constitui o nosso duplo etéreo, duplo do nosso corpo material. E por melhor dizer, o seu molde, o seu envoltório, o seu traje e o seu sobretudo, o corpo astral é a própria vida do homem. E ele que aciona como bálsamo as chagas, as cicatrizes, as feridas que possamos ter, é o mais poderoso reconstituinte das nossas forças psíquicas, visto dispor da peculiaridade de refazer a nossa carne, os nossos ossos prejudicados por uma doença qualquer. Ele é de tal maneira o princípio essencial da vida, que o homem sucumbe quando o corpo astral o abandona. Não é ocioso a deduzir aqui que seja durante o sono, seja durante a enfermidade, o corpo astral tende constantemente a separar-se do homem. Disso decorre a importância que devemos ligar o esforço de reter o corpo astral, como todavia reter, pergunta, pela própria força vital ou psíquica secundada por uma vontade firme. A consequência é diligenciar, manter a saúde e nada fazer para alterá-la. É recomendável, por conseguinte, a mais absoluta higiene no estado de vigília. Certos organismos, os médios, podem desprender à vontade o seu astral e fazê-lo voltar. Mas em meio ao sono, o desprendimento do astral é na maioria dos homens em todo inconsciente, né? Se desprender-se o homem, ou pelo menos o seu espírito, vagamundeia através dos páramos interastrais, e os seus sonhos alcançarão revestir-se de formas variejadas. Acrescenta Bosque. É seguramente o corpo astral que favorece não rara o oscilar de intuições definidas que pode sobrevir no transcurso da vida cotidiana. É ainda graças a ele que nos é dado prever desgraça ou catástrofe, felicidades e alegrias, iminentes ou não. É devido ao astral que sofremos de tempos em tempos opressivas angústias, geralmente inexplicáveis pelos não iniciados, porque pelo astral divisamos fatos que estaríamos impossibilitados de ver em vigília, com os nossos sentidos incompletos ou imperfeitos. Sucede às vezes que, no segmento do sono, os homens trocam em si com entidades superiores do espaço ideias que os iniciados no ocultismo poderiam utilizar. Não só é benefício pessoal, porém principalmente em favor dos seus semelhantes ou para maior bem da humanidade. Nas horas de sono é que viajam mentalmente em pleno astral os gênios inventores que nesse mar etéreo deparam a chave das suas descobertas. Resumindo, o corpo astral é como um livro aberto, ou antes uma esponja que se impregna de todos os nossos atos, desenrolados no derivado da nossa existência. Esponja que se satura, por assim dizer, do bem ou do mal que praticamos. Também, ao morrermos em si, essa esponja foi exprimida por mão enérgica. O resíduo que ela produz correspondência à soma do bem ou do mal, que por nós, efetuada na nossa ou nas nossas existências. Assim, naturalmente, toda ação boa ou má é escrita no astral. Mas o corpo astral presta-se igualmente a receptáculo dos micróbios morais, e por ele é que esses corpúsculos se propagam. De forma similar como na função do registrador do bem, ele fixa quaisquer ideias sãs que ajudam à evolução da humanidade. Por aí se vê quanto o gênero humano progredirá se todos os seres de um ciclo, desde que fossem profundamente morais, só praticassem ações boas. Terminou Bosque. Os 4 pontos de interrogação exprimindo dúvida ou negativa intercalados entre parênteses no prolongar dos trechos transcritos são de minha autoria. Por essas elucidações finais e voltando ao polipsiquismo ou à psicodinâmica prodigiosa desse médio deveras fenomenal que é Mirabelli, ficam os leitores habilitados a compreender e definir mais satisfatoriamente os fatos biopsíquicos. Ora, segundo um preceito escolástico, tem razão prevalece contra o fato. Nenhuma razão prevalece contra o fato. A ilimitada esfera do ocultismo, considerando não o que se manterá oculto, porém o que ainda se acha encoberto,
ou inesclarecido, podendo tornar-se revelado, constitui na apreciação de Grasset o maravilhoso pré-científico ou a terra prometida da ciência. É um horizonte aberto aos sábios e aos investigadores de qualquer doutrina filosófica e religiosa. A mediunidade deverá ser encarada como valiosíssimo aparelho científico. Em porvir mais ou menos remoto, como insubstituível auxiliar da psicologia aplicada e até da justiça criminal, embora os tratados de filosofia e de psicologia sejam omissos ou escassos em relação aos fenômenos transcendentes do animismo e da espiritualidade. O verdadeiro é que a filosofia ou a ciência que esquece ou negligencia a biopsíquica jamais estará na altura de pretender supor-se filosofia nem ciência. Vários pensadores têm sentenciado que o homem é um animal místico. A visceral diferença entre o místico e o mitomano. E não há motivo de apelar para milagre ou para as causas pré-naturais, a fim de explicar as manifestações estranhas do biopsiquismo. Tudo é natural. A menos que se conceba e se afirme, como Elizabeth Browning, a natureza é sobrenatural, e que contemplemos e julguemos o universo, o poema divino, o pensamento eternal, que se realiza hora a hora, com o exclusivo, o maior e mais sublime de todos os milagres. Sabendo-se que o duplo etéreo, o corpo astral, não é apanágio dos vivos, porém existe e continua a existir igualmente nos mortos ou desencarnados, compreende-se mais facilmente os fenômenos biopsíquicos. A principal dificuldade nesses estudos está em discernir positivamente o que é produzido pelo psicodinâmico ou pelo médio, do que procede no hiperespaço, do além na região ultrafânica. São conhecidos quase clássicos os episódios referidos às particularidades atribuídas a Sócrates com o seu duende, o seu gênio tutelar, o seu daimon ou demônio do grego, Apolônio de Tiana, extraordinariamente traumaturgo do primeiro século cristão, cujas ações maravilhosas fazem alguns compará-lo com evidente exagero a Jesus. Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, cujo desdobramento da personalidade ou cujo transporte do seu duplo etéreo à distância é popularmente relembrado. E Swedenborg, a quem Kant se reporta, e a quem se liga a visão do incêndio em Estocolmo, no ano de 1756, quando se achava bastante longe esse iluminado sueco. Poderíamos ainda incorporar na série desses fenômenos curiosamente controlados o caso de Frederica Ralph, ou vidente de Prevost, a qual, segundo o seu observador Dr. Kerner e os relatos de Adolf Eisen, no ensaio sobre a humanidade póstuma e o espiritismo, possuía a percussiente faculdade de distinguir a radiação astral dos corpos brutos, dos vegetais e dos animais, além das pessoas, e se desdobrava facilmente aos seus próprios olhos. O desdobramento da professora Emília Sage, descrito por Akizakov, a légua e meia da cidadezinha de Volmar, próxima a Riga, na Livônia, os teleplasmas semelhantes à figura de Eusapia, por ela cientificamente exteriorizados, os duplos de Goethe e Malpassant, a bilocação anotada por Hartmann, o desdobramento de Stanton, Moses e tantíssimos fatos mais. Tenho notado nas minhas leituras, comparados com as minhas experiências pessoais, visíveis dúvidas, fortes confusões e falsas interpretações de fenômenos por parte dos psiquistas ou intitulados tais. Ao meu ver, há fatos que são devidos à clarividência ou cristopsíquica consciente, muitas vezes do médio, outras ao monodeísmo, à ideoplastia, aos pensamentos formados, projetados, e estando o psicodinâmico quase sempre em transe ou em uma concentração profunda. Essas formas pensadas que pairam no ambiente e que qualquer um de nós pode emitir, no entender de muitos, identificar-se-ia com as
psicofones, as imagens psíquicas, comentadas por Julie Boyce no Milagre Moderno, referentemente ao Dr. Baraduc e a sua força vital, bem como as paisagens da alma, as vagas da vida, aos vórtices, aos turbilhões cósmicos, idealizado por Descartes, e que ondulam até em roda de nós. Apesar disso, há fenômenos de tal ordem que não se pode atribuir de maneira alguma às exclusivas faculdades mediúnicas. Inevitável e imperioso é recorrer à intervenção das entidades invisíveis, que às vezes se corporificam fotograficamente, sejam elas seres desencarnados, sejam personagens do além, de variada natureza e reconhecida hierarquia. Certas manifestações dessa esfera são de uma superioridade que ultrapassa os conhecimentos e as capacidades não só do médium, mas do conjunto dos presentes da sessão. Alguns outros fenômenos, movimentos telecinésicos e ectoplasmáticos conseguidos na Europa, como por exemplo os da levitação de imã, da colher ou da bola, etc., fotografados com o médium em transe, Stanislaw Tomsky, nas experiências recolhidas em Notsky, resumbram muito mais infantilidade, assim quais diversas materializações aí verificadas, do que os fenômenos admiráveis e inconclusos produzidos por Mirabelli. Em todo caso, seria pretensioso e ridículo a relegar esses fenômenos para o terreno da fraude e do ilusionismo, cujos truques eu também tive a paciência de estudar. Mais racional será conceber e justificar um sui generis afeiçoamento plástico e astral, admitido e parcialmente explicado entre os vários autores. Cornelier, as páginas 59 a 60, a sobrevivência da alma e a sua evolução após a morte, praticado por entes desencarnados, os seres etéreos do orbe natural, como os compreendidos nos fenômenos de obdaísmo, comunicação com elementos ou espíritos inferiores, assinalados por Bodhisco. Já deixei entrevisto que a concepção do mundo astral não circunscreve apenas a espécie humana, abrange os seres ou corpos dos demais reinos da natureza. Isto mesmo consta das conclusões do Dr. Sokolowski do Congresso de Varsóvia em 1923, que estende as faculdades biopsíquicas ao mundo vegetal. Alguns videntes e alguns tratados de magia assinalam monstros nessa região, como os ais surgem de vez em quando nas entranhas submarinas. A nova zoopsicologia registrada por William Mackenzie na Metapsíquica Moderna, os animais pensantes, como os cavalos de Crow e os cães Rolf, da senhora Mocken e Lola, estudada pela então senhorita Henny Kinderman, além de outras, manifestam em vida qualidades raciocinantes que se vão mesclar num assignável ponto de vista com as aparições espectrais ou fluídicas de tipo de escala zoológica nas reuniões de sábios. Assim, o esquilo, o cachorro e a espécie de urso produzidas teleplasticamente pelo médium Guzik e a águia gigante e o pitencantropo, denominado por Gellie e Richer, os quais sentiram e constataram os seus movimentos, as suas agressões, as suas carícias, em companhia de vários investigadores, como o Otis, o professor Leclanche e outros, ao pesquisarem os fenômenos obtidos com aquele médium, com o psicodinamo Franek-Kluski, o Dr. Thomas Brett, no seu precioso resumo de metapsíquica, intercala 2 capítulos onde estuda metapsiquismo e a mediunidade dos animais, concluindo que não há diferença essencial em psicologia e em metapsíquica entre o homem e os animais humanizados. A biopsíquica, que já evolucionou através dos períodos mítico até Mesmer, magnético até as irmãs Fox, o espíritico até William Crookes,
e que se firma no terreno científico, um dia terá também, na previsão de encher o seu período clássico, ciência de tradição e, sobretudo, de observação. Ele operou um cataclismo formidável na Atlântica filosófica. As nossas concepções da vida do homem, do cosmos, terão fatalmente de orientar-se no outro rumo. Não é possível considerar o ser humano tão somente um conglomerado de ossos, de músculos, de nervos, de órgãos funcionando mais ou menos automaticamente, não bastante as alavancas fluídicas e a mecânica psíquica de Crawford e o toribismo de ruído ou teoria projetiva dos raps, sendo o universo inteiro a maior esfera de vibrações, não poderá o homem escapar à lei geral, microcosmo das células organizadas, imagem da natureza e do infinito, o seu corpo, o seu ego trinium, igual dinamo, ou se quiserem, um psicodinamo perpétuo, bateria eletromagnética, condensador misterioso e vivo, mesmo após a morte, de luz, eletricidade, magnetismo e calor. É a esfinge que se locomove e não é decifrada. Porque há pedras coradas, como a turquesa, que mudam de matiz? Pergunta. Porque a pedra ímã atrai o aço, o âmbar os pedaços de papel, e o magneto em forma de ferradura e a limalha de ferro. Porque há plantas elétricas, como a Phytoloceae, e sensíveis, como a sensitiva ou mimosa púdica, as droceiras e a diônia, apanha moscas. Porque há peixes eletrizadores, quais o guinimoto, o siluro, o nosso puraque amazônico, a tremelga, também chamado torpedo. Porque a bioluminescência ou emanações de luz viva em plantas, em animais, vermes, minhocas luminosas, estrelas do mar e lucilas, e até no homem, como em alguns médios, quais Kate Fox, Eusápia, Hume, Eglinton, Annie Burton, Mirabelle e tantos outros. Formas individuais ou características de vida povoam toda a natureza cósmica. A atração e a repulsão palpitam na máxima e irredutível mônada universal, que contém todas as mônadas, desde o átomo do Sol até a nebulosa. Simpatia e antipatia não irradiam puramente entre as pessoas. Elias exprimem na órbita natural, psique espiritual, de um modo de ser generalizado. A radiação universal é por consequência humana. No que acreditava Goethe, a guerra e Guerra Junqueiro, cuja teoria expôs em Paris e pela qual eu mesmo propugnei na corrente filosófica do século, 1912, é hoje, por assim dizer, universalmente aceito, sobretudo depois das obras de George Lakoffsky. O pensamento de vibração propaga-se na imensidade cósmica, com a rapidez de 300 mil km por segundo. Cifras vertiginosas, de fato, mas reais. Escreve Lakoffsky estas frases, que eu traduzo do livro A Natureza e as Suas Maravilhas. Uma vez que nenhuma vibração desaparece, o pensamento jamais desaparece. Portanto, o pensamento da vida integral de um homem continua a vibrar eternamente, ainda além da morte do indivíduo que originou esse conjunto de vibrações. Daí resulta que o princípio de Descartes, penso logo existo, não parece concordar com a psique atual, pois que o pensamento continua a vibrar, a existir eternamente, apesar da desaparição do corpo. Temos que haver em cada cérebro ou em cada homem uma antena emissora ou receptora. As ondas ditas hertzianas não se aplicam só ao telégrafo sem fio, nem só ao rádio sonoro ou às ondas musicais. A televisão já foi acolhida pela ciência e aperfeiçoa-se no terreno prático. O pensamento, como já intuitivamente fiz notar nas horas de lazer de 1914, a propósito das ondas de Louis Murat, também vibra em ondas, como tudo ou quase tudo no cosmos. Quando em 1925, ao iniciar a organização da Biblioteca Municipal de São Paulo,
Aludir pela imprensa às vibrações mentais. Houve um cronista ignorante e um caricaturista frívolo que tentaram ridicularizar-me. No entanto, em 1923, no terceiro Congresso de Psicologia Experimental, efetuado em Paris, Henri Mager desenvolveu a teoria de um campo de vibração para todos os corpos ou agentes da natureza, inclusive o homem. Charles Henry, por sua vez, conceber a sua ressonância biológica. O professor Ferdinand Casamali, de Milão, empreendeu frutuosa experiência que levam à melhor percepção das radiações cerebrais, dos fenômenos telepsíquicos e de que se registra verificável a ação propagadora das ondas eletromagnéticas irrompidas do cérebro humano. Para o grande Lakhovsky, na origem da vida, a radiação e os seres vivos, e em outras obras, a vida seria, enfim, uma harmonia de vibrações. No livro de Raoul Montandon e do Dr. Paul Joly, encontra-se interessantes documentações sobre as efluviografias, as placas fotográficas do invisível e do pensamento sobre a polaridade humana. Leadbeater, no Homem Invisível e Invisível, Dr. L. Starr, nos Mistérios do Verbo. Consubstanciam demonstrações acerca das auras ou halos coloridos e radiosos que volveiam o corpo humano, assinalado pela coloração aos sentimentos predominantes. Guia, na irreligião do futuro, idealiza uma consciência universal ou intercósmica, espécie de radiação da consciência através do espaço, por meio de ondulações de uma subtileza para nós ainda ignorada. Em suma, o que seria o cosmos? Responde Lakhovsky. É um campo de energia radiante constituído por uma substância imaterial e um meio infinitamente sutil, intangível, impalpável, que transmite as vibrações e as ondas, não apenas as que vemos, percebemos ou ouvimos, porém outras sim, uma infinidade de várias gamas inapreensíveis pelos nossos sentidos. A esse meio domina ele Universion e, de certa forma, a promatéria, a substância mãe de todos os corpos materiais, que nada mais são do que o Universion condensado. O Universion é materialmente vazio e caracterizado pela ausência de toda a matéria, mas encerra miríades de corpúsculos e de germes, de átomos e de moléculas, que são os elétrons e os íons. Eis o que esclarece que o absoluto vácuo interastral é todavia um mundo habitadíssimo. O Universion, página 5.6, estabelece Lakhovsky um aforismo ou uma lei ao abrir o grande problema. No cosmos nada é criação, porém tudo é reprodução por materialização. Ao concebermos essa única substância cósmica que se plasmaria em aspectos diversos e mais ou menos efêmeros, através dos milênios e dos séculos, poderíamos imaginar um monoísmo substancial e até espiritual, ou se preferirem divino, mas nunca propriamente o panteísmo de Spinoza. Com filosofia, Gino Trespioli, na sua biosofia, o uno é o todo, de Deus provém tudo, em Deus tudo se contém. Não quer isso dizer que o todo seja Deus, porém que de Deus tudo emana. Chamem-no centro da vida, força infinita ou lei eterna, seja ela ou Yahvé ou Jeová, ou Elohim ou ser dos seres, do Sefer de Moisés, o ideia do bem ou logos para Platão, o motor imóvel de Aristóteles, a verdade unificadora para Santo Agostinho. O ente perfeitíssimo de Descartes, a mônada central de Lindsay, o eu universal de Fichte, a ideia absoluta de Hegel, a razão absoluta de Skinner, o verbo e o alfa e o ômega, ou o Deus do Evangelho de São João e do Apocalipse. Ele, o inefável, o indefinível, o
incognoscível é o bem, o que transparece no capítulo 14, versículo 6 do Evangelista. E ainda o que dele afirma São Tomás na questão 8, artigo 3 da primeira parte da Suma Teológica: Deus está presente em tudo, pela sua essência, pela sua presença e pelo seu poder. Mas do doutor Angélico conclui-se não somente que a verdade está em Deus, porém que o próprio Deus é a própria verdade, a soberana e primeira verdade. Por que existiria o mal? Pergunta. Pessoas há que se rebelam contra ele, ou não compreendem a sua existência. Ele é contudo necessário. Se assim não fosse, como distinguiu bem, tudo seria monótono e indiferenciável, e não haveria evolução moral e cósmica. Ouçamos São Tomás. Não se deve dizer que Deus queira o mal, nem que ele queira a supressão do mal. Ele quer permitir o mal, e isso é um bem. E estaria então o homem sujeito a uma fatalidade cega e iníqua, ou disporia dentro das leis cósmicas ou do determinismo universal do relativo livre-arbítrio? Pergunta. Recorramos ainda uma vez ao privilegiado espírito de São Tomás de Aquino. O homem age segundo um discernimento, porque pela sua faculdade de conhecer, ele julga se convém evitar ou prosseguir em qualquer coisa, mas como esse discernimento não é resultado de um instinto natural dirigido a uma ação particular, porém de certa síntese racional, o homem age por conseguinte conforme um julgamento livre, visto possui a prerrogativa de se inclinar a diversos objetivos. O livre-arbítrio é a causa do seu movimento, rematando a ilação, de maneira que nada se opõe à liberdade do querer. As maravilhas verificadas na esfera indefinida do biopsiquismo, se para uns se afiguram alucinantes, para outros induzem a uma fundamental remodelação científica. Os que se aprofundar nesses estudos não mais podem admitir que médios em absoluto inaptos ou de cultura primária no estado consciente consigam, quando possuídos de transe, concretizar prodígios de que eram antes incapazes. Tal, entre outros, o caso de Mirabelli com a sua hiperacuidade psíquica e o seu psicodinamismo pluriforme e espetacular, bem como do médio franciscano Xavier, nascido e residente em Leopoldo, cujas notáveis faculdades psicodinâmicas o levam a produzir inspiradas incontáveis composições em verso, no estilo flagrantemente idêntico ao de muitíssimos poetas de valor brasileiros e portugueses há tempo desaparecidos. Editado, veja-se Parnaso de Além Túmulo, editado em 1935, e prefaciado pelo meu amigo Manuel Quintão. Também os que reuniram conhecimentos reais e diretos da matéria não poderão aceitar a explicação de que certos fenômenos sejam devidos aos pensamentos simples ou ideias, formas projetadas na ambiência pelos circunstantes. Igualmente, não é possível tolerar com explicação a priorística, negativista e destruidora a forçada hipótese de fraude, de simulação de um frigolismo irrequieto e pantonhesco. Sobretudo nas corporificações de aspectos, de sexos, idades, raças, tipos sociais, indumentárias e culturas dispares por parte do médio atribulado e ainda mais, afinal, caluniado, atribuem como quiserem a causa geradora ou a irradiação desses fenômenos, a glândula pineal, ou a epífise, ou a hipófise, ao cérebro com as suas circunvoluções e localizações, ao grande simpático, ou por fim ao duplo etérico ou corpo astral, apesar de que esse último parece o veículo ou motivo fenomenal, pela sua composição sui generis. Síntese fluídica e orgânica do homem corpóreo, mesmo porque
hão sido registrados doentes que vivem isentos da perturbação mental com a massa encefálica em papas, por assim me expressar, devido a abscessos purulentos. Observação do Dr. Robson e da doutora Hallenbaum e outros nas mesmas condições normais de senso, com o cérebro trepanado numa amputação parcial desta ou daquela região. Com esse envoltório etéreo altamente vibrante e radiante, o corpo astral retro descrito, o homem penetra em pleno horizonte do maravilhoso científico. Atravessa o abismo da morte, abismo ainda maior que o da vida, no dizer de Gaia, e surge no além vida sem fim da sobrevivência interorbial, dividida em zonas espirituais determinadas pela lei do karma, que se processam na correspondência da densidade psíquica e do adiantamento mental de cada um. A morte, fato natural e certíssimo, qual o nascimento seria de algum modo a porta da vida. A imortalidade vislumbrar-se-ia sob duas hipóteses: a estática da existência eterna e a dinâmica da evolução eterna. Sobre o assunto legou no Sócrates essa sentença digna de meditação. Quando a morte domina o homem, desagrega-se nele o que há de mortal e retira-se intacto o que há de imortal e incorruptível. Escreve Pascal este conceito. A imortalidade da alma constitui problema assaz importante que precisaríamos haver perdido o sentimento para intensificar na indiferença da indagar o que isso vem a ser. A crença na imortalidade do espírito ou na sobrevivência humana pode-se dizer universal, conforme observa James T. Addison, professor de História das Religiões na Escola Teológica Episcopal de Cambridge, no seu livro A Vida Depois da Morte, nas crenças da humanidade. Nenhum documento fidedigno demonstra com certeza a existência de qualquer tribo, de qualquer povo, de qualquer religião onde essa ideia não haja reinado. No sonho de um vidente, Kant considera que a alma humana se vê nessa vida ligada a dois mundos simultaneamente e que, quando cessa, enfim, a união da alma com o corpo físico, sua vida no além é o prolongamento natural da ligação por ela já experimentado com esse mesmo além. Assim, pois, sobrevivência pressupõe pré-existência e vice-versa. Esse critério é abraçado por Lucida, falange de filósofos de renome, um deles moderníssimo, Georges Laxovsky. Vai mais longe nas suas audaciosas afirmações. Ele que decompõe teórica e esquematicamente a célula em dois elementos simbiósicos ou concomitantes e que informa abrigar o homem 200 quintilhões de células em média e o elefante muito mais, declara na introdução da natureza e as suas maravilhas. Pode-se conceber que se a nossa efêmera vida corpórea desaparece, num ponto do espaço continua, entretanto, a existir em outros astros, nos quais nós nos reproduzimos eternamente. Rememore que a visão microscópica é a imagem gráfica da célula. Me transmitiram intuitivamente a visão da nebulosa, que eu também vi várias vezes ao telescópio no Brasil e na Europa, ou de aglomerado de estrelas e de sóis. Isso me associou no espírito a visões deveras semelhantes ou análogas do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, ou por outras palavras, do microcosmos ou do criptocosmo micro-orgânico e do macrocosmo universal. Ainda Lakovsky postula a procedência do além
de uma radiação cósmica ultrapenetrante, assim como a queda ou a vinda de outros astros sobre a Terra, de átomos, corpúsculos infinitesimais ou germes de vida etéreos, que evoluem aqui progressivamente. Nestes termos se manifesta ele colocou o trecho em francês. Tal trecho esboça um resumo e fixa um complemento exalçado e complementa a exalçada teoria da sobrevivência perpétua, mais extensamente desenvolvida pelo autor no majestoso livro A Eternidade, a Vida e a Morte. Eis-me chegado finalmente ao desejo termo da missão que me propus. Dou-me por minimamente satisfeito, se porventura houver eu sido útil à ciência e a qualquer espírito empedernido pela negação ou torturado pela dúvida, os meus votos fraternais de quem viaja no mesmo navio, através do mar alto, nem sempre manso, ou de quem faz parte da mesma sociedade agitada e falaz, são para que os leitores se compenetrem indelevelmente, como eu já estou compenetrado da mais inapreciável das dádivas da vida, ou do céu e da sobrevivência humana. Para os que me leem, se convençam de que, se a existência proviesse do nada e na sua voragem bronca e insaciável se consumisse, não valeria a pena ser vivida. É melhor fora não haver nascido. Pelo fato de haverem sido descobertos até os presentes 92 elementos ou corpos químicos da natureza, na natureza convém notar que outrora já foram classificados muito menos, e nada impede que no futuro essa relação aumente. Os recursos e as forças e as possibilidades cósmicas são infinitas, por que não admitir? Por exemplo, como eu já admiti em certos casos controlados e indubitáveis cientificamente, a supervivência, o auxílio, a manifestação viva, muitas vezes de personagens segundas, de espíritos guias ou protetores que surgem, amparam e aureolam os médios, elevando-os psicodinamicamente nos seus fenômenos biopsíquicos, pergunta. Quanto ao que tenho observado na companhia de Mirabelli, dou o meu consciente e inflexível testemunho de que, além de outros espíritos guias, intermediários, benfazejos e transcendentes, o seu pai, Luiz Mirabelli, cuja memória de coração dediquei este volume, sempre agiu aos meus olhos e ao meu discernimento como um condutor seguro, com auxílio poderoso e com um esclarecedor iluminado dos fecundos trabalhos realizados. Sob esses inegáveis radiações ultrafônicas ou do além, modifiquei o meu conceito de existência. Adquiri uma energia nova e mais favoravelmente orientada. Compreendi melhor o mistério da vida e da morte. Tudo isso não significa que não haja mais segredos a descobrir, aspectos imprevistos a revelar. Houve um pensador que afirmou que no terreno científico, a proporção que mais avançamos, na esfera das descobertas, da proximidade de Deus, mais vai ele recuando indefinidamente. É mister, é fatal, é indeclinável que assim seja. Embora não tanto no terreno do amor, para que o homem encontre novo elemento de estímulo, longínquo e desconhecido sol, a brilhar em distâncias inatingíveis no cosmos sem limites, como que atraí-lo sideralmente nessa espiralante e luminosa escada ascensional. Creio mais fiel e completamente expor meu pensamento evocando um símbolo impresso na capa deste livro e para aqui reproduzir pequeno capítulo ou um estudo das minhas esgotadas horas de lazer. Prodígio da biopsico obtidos com o médico Mirabelli, Dr. Henrique de Góes.
do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro, antiga Academia de Altos Estudos, doutor em Hermetismo, ad honorem, pela Escola Superior Livre de Ciências Herméticas de Paris, doutor, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.